Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. O leão, o rei dos judeus. E contou-lhe ainda uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Mari, você falou um negócio que traz saudade. Aquilo era uma atmosfera, era um clima, era uma atmosfera onde a presença de Deus estava. Então, onde a presença de Deus está, onde existe esse clima, essa atmosfera, existe esse gozo de espírito, essa alegria, existe essa renúncia. As coisas acontecem como tem que acontecer. A gente se torna o que nós temos que ser, que nos tornarmos. Então a gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser vaidoso, a gente deixa de ser arrogante, a gente deixa de ser soberbo. A gente começa a fazer e ser como Deus. Mas é a atmosfera. É a nuvem, né? Estava sobre a igreja. Como lá no passado, a nuvem estava sobre a igreja. Aleluias. E essa nuvem, ela só pode estar sobre a igreja que ela busca, ela não está em pecado. O pecado começa a afugentar a nuvem. E aí a gente passa a viver outro clima. E aí esse outro clima, ele propicia o surgimento do egoísmo, da vaidade, da ganância, da soberba, do amor próprio. Glória a Deus. Esse clima, ele não foi extinto, não. Depende de nós trazê-lo de volta. Depende de cada um de nós. Nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar individualmente para que esse clima retorne para o nosso meio coletivamente. Tá? Porque somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Cristo. Então, somos nós. Nós temos que lutar para ouvir e obedecer. Nós temos que lutar para ser fiel. Nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. É como tudo, gente, tá? Às vezes a gente até sabe e não sabe. Olha só. Às vezes a gente sabe e não sabe. Vou dar um exemplo. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Aí eu pergunto para você, que sabe andar de bicicleta, é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? Qual é a dificuldade que você tem em montar nela e sair andando? Nenhuma. Não é? É fácil? Tão fácil. Mas quando você não sabia, era fácil ou era difícil? Era muito difícil. Alguém tinha que segurar você, ou tinha que botar a rodinha, ou você vivia caindo. Não era? Vivia caindo. Não conseguia andar daqui para ali. Daqui para ali. E aí conforme você ia aprendendo, aí tinha aquela dificuldade. Só sabia andar em linha reta, né? Que durinho. Aí, não podia fazer a curva. Se pensasse em fazer a curva, já caía. Aí tinha que andar em linha reta, chegar a parar, descer da bicicleta, virar a bicicleta, ó,
e montar de novo e vir todo durinho assim, olha. Até você progressivamente aprender a, porque é um estado de equilíbrio, né? Andar na bicicleta é só você aprender a se equilibrar. E o equilíbrio em linha reta é equilíbrio em curva é outro centro de gravidade. Então é por isso que a gente já tem a primeira dificuldade em linha reta. Quando a gente consegue dominar a linha reta, a gente tem que aprender a dominar agora as curvas. Porque na curva ela tomba, linha reta é aqui, né? Você não mexe. Aí você já aprende a andar com ela toda durinha. Na curva ela vai tombar. Aí você não sabe. O centro de gravidade muda. Aí você não aprendeu a fazer a devida compensação para manter o equilíbrio, né? Glória a Deus. Então, é fácil e é difícil, né? Assim é na fé, gente. Imagine que a fé, para você ser esse homem, essa mulher de Deus, viver nesse clima, é como você aprender a andar de bicicleta. Não vai ser fácil não, gente. Olha só, não vai ser fácil não, gente. Vai ser difícil. Você ali, ó, lutando para ser fiel, é como você lutar para se equilibrar. Lutando para obedecer, você tomba daqui, tomba dali, mas você vai se esforçando para fazer o que é certo, para andar em linha reta, para andar equilibrado. O que é que acontece muitas das vezes na fé? A gente termina desistindo antes de aprender a andar. Raramente uma criança desiste de aprender a andar de bicicleta, mas tem criança que desiste e cresce e nunca aprendeu a andar e não sabe andar. Se torna um adulto que não sabe andar de bicicleta. Assim é na fé, tá? Então existe essa dificuldade inicial da gente se firmar no caminho, firmar na verdade, firmar equilibrado, né? Seria a bicicleta, se equilibrar não só ali naquela coisa de linha reta, mas se equilibrar nas dificuldades, nas variações da situação emocional, da situação espiritual, da nossa situação financeira, que são as curvas, as dificuldades, muda o centro de gravidade, mas a gente permanece de pé. O que seria? Permanecemos fazendo a vontade de Deus, ali é de pé, a gente não cai. Pode subir ladeira, descer ladeira, passar por buraco, passar por grota, passar por lugar estreito, fazer curva fechada, curva aberta, mas a gente está sempre de pé, a gente não cai. Glória a Deus. Isso é uma prática, é um exercício. Assim como andar de bicicleta, aquele que anda de bicicleta, muitas das vezes pensa, eu nunca vou conseguir, o negócio difícil, porque é difícil. Tudo é difícil para quem não sabe. Tá? Ponha isso na cabeça. Tudo é difícil para quem não sabe. Tudo é fácil para quem sabe. Amém? Passado a barreira da ignorância, né? Passado a barreira da dificuldade, fica fácil. Amém? Então, da mesma forma na fé. Então, vamos usar o exemplo da bicicleta, que é tão difícil aprender. Porque a gente aprende muito cedo, né? A gente muitas das vezes nem lembra da dificuldade que foi aprender a andar de bicicleta. Como foi difícil, quanto medo gerou, quanta queda, até a gente dominar. Então, a gente trazendo isso para a nossa fé, a gente precisa entender que nós vamos passar por essa dificuldade. Todos que chegam vão enfrentar essa dificuldade para ser fiel. Lembra da bicicleta? Vai achar dificuldade. Mas só que nós temos que superar essa parte da ignorância, essa parte de falta de equilíbrio, essa parte difícil, com muita prática, com muita busca, com oração, com exercício da palavra. Quando a gente passar dessa fase, nós vamos ser aquele crente andando de bicicleta, olha, tranquilo, já não vai ser mais tão difícil. Você já vem para a casa do Senhor alegre, já vem adorando, fica aqui adorando, né, obra? Não fica aqui fazendo outra coisa. Já vem, já adora, você já faz a coisa, sabe,
Assim, naturalmente. Naturalmente. Glória a Deus. Agora tem que vencer essa parte inicial da dificuldade de não saber ainda. Amém? Nós temos que suplantar isso, nós temos que ultrapassar isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E é isso que nos fala a palavra de Deus, né? A leitura que nós fizemos, tem uma outra versão. Lembre que versão, né, elas fazem algumas modificaçõezinhas. Isso muitas das vezes é por causa do sentido da palavra. Às vezes a palavra tem mais de um sentido, mais de um significado, e às vezes você traduz com um significado, em outro momento, outra tradução, ele já verifica que tem um outro significado e coloca um outro significado, tá bom? Então tem uma versão que esse texto de Mateus que nós lemos, diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Naquela versão diz que colocou em uma grande quantidade de farinha. Nessa versão, ela diz que colocou em 3 medidas de farinha. Nós começamos a estudar numerologia, e a gente já viu, né, começamos até pelo número 3, que é o número da perfeição divina. Quando se fala de 3 na Bíblia, referiu a 3, está se falando ao que é divino, que é sagrado, tá? Então aqui seria aquele texto redundante: o reino dos céus, como ele diz assim muitas das vezes: em verdade eu vos digo, Abraão, Abraão, tá? Seria uma repetição. Quando o Senhor repete alguma coisa, né, em verdade eu vos digo, é porque não é que ele mente e que às vezes ele não fala a verdade. Seria agora eu estou falando a verdade. Não, agora, quando ele dá essa ênfase, ele está dizendo assim, está querendo dizer para a gente assim: agora eu vou falar uma grande verdade. Tá? Uma grande verdade. Né? Porque verdade é verdade, mas existe, né? Tudo tem proporção e tamanho. Então seria isso. Então seria mais ou menos isso, tá? O reino dos céus, 3 medidas de farinha. Em verdade eu vos digo que assim será. Seria, tá? Em verdade eu vos digo que assim será. O fermento, a Bíblia nos deixa claro que o fermento é o engano, tá? E o reino dos céus é a igreja. A igreja é o reino dos céus. Vós estão aqui na terra, mas vocês não são da terra, vocês não são desse mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não estão no mundo. Arrependei-vos, João Batista chegou anunciando isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus também, quando iniciou a pregação, ele disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, tá? Vos é chegado, seria: eu estou trazendo o reino dos céus para vocês. Então ele chamou os homens, chamou as pessoas da terra, do mundo, para vir e fazer parte do reino dos céus. Então hoje a igreja é o reino dos céus. Amém? A igreja é o reino dos céus. A igreja é o reino dos céus. Então ele disse: o reino dos céus é semelhante. Então ele está dizendo: a igreja do Senhor, a minha igreja, o meu povo, vai ser semelhante, ou vai acontecer com ela, semelhante a uma mulher que pega 3 medidas, o meu reino, e coloca fermento na massa e leveda toda a massa, ou fermenta toda a massa. É uma pena que está escrito assim: não parte da massa, mas toda a massa. Nós fazemos parte dessa massa. Nós somos essa massa. E ele diz: todos, sem exceção, serão levedados. Todos.
sem exceção, serão levedados, ou entrará o espírito de engano. Glória a Deus. 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 O espírito de engano, ele entra e ele gera agora uma outra atmosfera. Aleluias. Aquela atmosfera do passado, onde era uma atmosfera do espírito da verdade, o espírito de paz, o espírito de amor, aquele clima, aquele ambiente, ele vai dando lugar a esse espírito de engano. E esse espírito de engano, igreja, preste bem atenção, esse espírito de engano, ele gera uma nova atmosfera, que é a que nós vivemos hoje. Essa atmosfera que nós vivemos hoje, é essa atmosfera que nós vivemos hoje. É a atmosfera do fermento, é a atmosfera do engano. É essa atmosfera que nós vivemos hoje. Então nós nascemos nessa atmosfera, nós crescemos nessa atmosfera, nós vivemos nessa atmosfera. Olha só. E quão difícil é tirar de uma criança aquilo que ela absorveu na sua infância. Então você imagine, quão difícil é tirar de um crente que nasceu nessa atmosfera, não naquela de Atos, mas nessa do fermento, na era do fermento, e você dizer para ela, para esse adulto agora, que nasceu dentro desta igreja, que não conheceu a igreja primitiva, e dizer: ei, existe outra igreja, existe outro clima, existe outro ambiente. Esse ambiente que nós vivemos não é o nosso ambiente, não é o nosso lugar. Glória a Deus. Ou seja, quão difícil é tirar o fermento de dentro da massa. Quão difícil é. Quão difícil é. E se nós quisermos viver aquela atmosfera, Mara, ali de Atos, em que todos eram unânimes, repartiam, não olhavam para si, tá? Procuravam o bem do outro, né? Como Paulo falou. Esse bem do outro, tá certo, gente? Não não vamos confundir, não é bajular os outros, não é agradar os outros, não é isso não, tá bom? Você ter preocupação com a necessidade dos outros, tá? Não é bajular, não é agradar, não, né? Sobre coisa errada, está fazendo errado, e você tem que agradar a pessoa, não, você tem que corrigir, você tem que repreender. Glória a Deus. É promover o bem da pessoa, amém? E não o seu. Você coloca o seu e os outros estão padecendo, sofrendo, e você não está nem aí. E eu, não é comigo. Glória a Deus. Então, é isso que aquele clima, naquele clima isso não acontecia, tá? Eles não ficavam só pensando em si, os outros que, né, se resolvesse. Amém? Então esse clima, essa situação, nós só vamos viver isso se a gente mudar o clima. O clima precisa ser mudado. E como é que nós mudamos o clima agora? Se a gente nasceu desse jeito, se a gente vive desse jeito, se a gente crê desse jeito, se a gente aprendeu desse jeito, se a gente não conhece uma outra situação, se a gente não conhece uma outra verdade, se a gente não conhece uma outra realidade. Como? Se a gente acha tudo isso tão normal, se a gente acha que Deus é assim, né? Como a apóstola falou, isso não tem nada a ver, Deus quer o coração. Se a gente acha que é assim, se a gente aprendeu que é assim, e como agora a gente dizer, não é assim, não é assim. Não é assim que você deve fazer, não é assim que você deve agir. Glória a Deus. Voltamos para a bicicleta. Você tem que empreender um grande esforço para você procurar ouvir a voz do Senhor e não a voz que ressoa, ou a voz do engano que se propaga em nosso meio, que habita em nosso meio, mas procurar ouvir a voz do Senhor e obedecer. E obedecer. Glória a Deus.
É dessa forma que nós vamos começar a expurgar, olha só, a expurgar, a remover o engano de nós, de dentro de nós. Porque quando fala que está dentro da massa, não é dentro da igreja, é dentro de você, é dentro de cada um de nós, está em nós. O espírito de engano está em nós. Se está em nós, nós temos que tirar de nós. Glória a Deus. Amém? Temos que expurgar. Então, a única maneira de fazermos isso é ouvindo e obedecendo. Aí onde vem o exemplo que eu dei de andar de bicicleta. Quão difícil é. Quão difícil é. Glória a Deus. Mas nós temos que focar como objetivo. Eu tenho que tirar esse mal de mim. Eu tenho que tirar esse engano de mim. Eu tenho que crer no que está escrito. Eu tenho que crer que a Bíblia é a verdade e não o que eu aprendi ou o que eu vivi. Ou que me ensinaram. Glória a Deus. Essa é uma luta coletiva e, mais principalmente, pessoal. Tem que ter um esforço coletivo, esforço de cada um. Cada um lutando sobre a sua vida, cada um lutando para se esforçar, para fazer a coisa certa, sempre, tá? Porque sempre que a gente erra, seja aqui no culto, seja lá fora, a gente está alimentando esse espírito de engano. A gente está preservando ele em nós e no nosso meio. Sempre que a gente erra, sempre que a gente segue, né? Esse espírito, a gente está preservando. E sempre que a gente passa a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, nós passamos a matar esse espírito, vamos colocar assim, né? Não é matar literalmente, mas seria matar esse espírito. Eu tenho falado sobre isso, ele é como um vírus que infectou a gente. Precisamos matar esse vírus. Precisamos ser limpo desse vírus. E só tem uma maneira, gente, é ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. Não tem outro caminho. Amém? Esse é o caminho. Então, é difícil? É. Mas se nós tivermos essa consciência disso, eita, eu tenho que ouvir e obedecer. Eu tenho que me aproximar de Deus. Porque Deus que é a verdade. Deus é que tem a verdade. Glória a Deus. E eu preciso estar junto dele. Aprendendo com ele. E sendo liberto do espírito de engano. Para eu viver nesse ambiente de glória, que é o ambiente que Deus tem para o seu povo. Glória a Deus. Está ali querendo participar, tá vendo? Dando glória. É assim que tem que ser, tem que dar glória, né, Josué? Diga, vovô, eu tenho que participar da glória. Eu estou no culto, eu tenho que começar a gritar e dar glória, aleluia, 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 aleluia. Vai ensinando aí a eles como é que faz. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade. É nela que nós temos que estar firmado. É nela que nós temos que acreditar. É nela que nós temos que acreditar. É por ela que nós temos que andar. Só dessa forma, nós vamos remover esse espírito de engano e vamos trazer de volta aquela atmosfera para o nosso meio. É gostoso. É uma atmosfera gostosa. É gostosa. É gostosa demais. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouquinho de engano, um pouquinho de mentira, tá? Ele vai. Jó capítulo 17, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e o justo seguirá o seu caminho firmemente. Vimos ontem, né? Ó, o gráfico da vida do cristão. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Então, assim, mas vai crescendo, crescendo. O justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos
irá crescendo em força. Salmo 92, versículo 13 e 14 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Provérbios 4, 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, de novo, gráfico do cristão, até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Olha o que a palavra diz para nós, tá bom? Ela nos diz, Oséias 6,3, já conhecemos bem: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Foi disso que nós falamos. Se nós quisermos mudar essas atmosferas, se nós quisermos expurgar o espírito de engano que está dominando sobre nós, é esse o caminho, é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É Ele que vai fazer essa cura, essa libertação. E a forma de nós conhecermos o Senhor, nós já martelamos isso aqui, é o que está escrito lá em João 14, 21. Aquele que me ama é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei, a Ele. Ou seja, Jesus é a palavra. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nos esforçamos em obedecer, há um amor especial por nós, e Ele começa a revelar a verdade para nós, e aí começa a ser expurgado todo o espírito de engano que foi plantado no meio do seu povo. Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus não chamou você para ser o que é, ou para permanecer do jeito que está. Deus chamou você para aperfeiçoar você, aperfeiçoar a obra, tá? Até dia perfeito, até a vinda dele. Glória a Deus. Amém? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então não é o coração, não. Deus só quer o coração. Não é isso que está escrito. Ele disse: seja, olha só, e o Deus de paz vos santifique em tudo. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Pai, santifica-os. Jesus orando ao Pai disse bem assim, olha só: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Como é que Deus vai nos santificar? Ele vai nos santificar pela palavra. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, Josué. Fica calado não. Amém? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que é que nos santifica. Como é que nós somos santificados? Como é que Deus nos santifica? Pela palavra. Como é que Deus nos santifica? Falando conosco, instruindo a gente, e a gente obedecendo pelo que está escrito. E aí nós vamos sendo santificados, vamos nos aproximando dele, e vamos sendo santificado o nosso coração, como muitos dizem. Não,
mas seremos santificados. Será santificado todo o nosso espírito e alma e corpo. Deus não quer só o coração. Temos que ser santo, espírito, alma e corpo, viu, gente? E corpo. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Que a gente venha ter como uma criança que quer aprender a andar de bicicleta, né? E não sabe, mas ela quer e ela se esforça. Que a gente venha como criança querer andar na verdade, se esforçar para isso. Saber que é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É nos santificarmos pela palavra de Deus. Amém?